Metade dos comentários que a gente tinha antes no Instagram, bem no começo da empresa, tanto no Instagram quanto no YouTube, era basicamente chamando a gente de burro, porque gestor não era com J, era com G. Obviamente, a gente sabia que esse não era o caso, e a gente vai explicar um pouquinho aqui por que que a gente escolheu esse nome e o que que a gente fez uma vez que a gente internacionalizou, porque obviamente dá para entender um pouco do porquê esse nome no português, mas no inglês não faz sentido nenhum, né? Então você não vai falar manager ou alguma coisa nesse sentido no inglês. Por que gestor com J? Eu vou passar pelos 5 principais pontos de por que que a gente fez essa escolha e vou explicar primeiro o motivo inicial, né, do nome, e que é o J vem de jeito. Então a nossa frase era gestão do seu jeito. Então o J era simplesmente para a gente conseguir trazer essa imagem de o gestor faz as coisas do seu jeito e não do jeito que é ditado a ele. Então a ideia é trazer a flexibilidade do sistema falando que é do seu jeito. E qual que é o opositor disso? É alguém te dizer o jeito que tem que ser, que é um ERP. Então, o ERP, um sistema de gestão, ele vai ditar como que sua empresa tem que ser gerida. No gestor, a gente acreditava no contrário, que você, como empresário, como fundador, empreendedor, deveria dizer como que deveria ser o seu processo, como sua empresa deveria funcionar. Então, era a gestão do seu jeito, e inclusive, já trazendo aqui o segundo ponto de por que que a gente escolheu esse nome, é de trazer um antipadrão, tá? Então é o contrário, a gente é contra o que existe, é anti-establishment ou qualquer coisa nesse sentido que você quer colocar. Então a gente usou como uma forma de rebeldia, rebeldia à gramática, então contra a gramática, que é uma norma completamente arbitrária imposta em quem fala aquela língua, versus alguma coisa que você decide que quer que seja diferente, independente do motivo. Às vezes, um dos motivos poderia ser assim: eu só quero que a minha empresa seja com J, acabou. Assim como uma pessoa, quando escolhe um nome próprio para alguém, pode ser Jéssica com G ou com J, não importa, não tem Jéssica certo ou errado. O terceiro ponto, que é muito importante desse nome, eu acho que esse é um ponto bem forte que traz um pouco com o que eu comentei bem no início do vídeo, é o errado traz uma tensão maior. Então o erro traz aquela tensão do fora do comum, o que te ajuda a lembrar mais daquilo versus se fosse só gestor com G. Você ia esquecer, você não ia saber se é gestor, gestor de sistemas, sistema gestor. Você ia ficar confuso e não entender muito bem. Mas gestor com J, você ia lembrar. Por quê? Porque alguém ia ter que falar assim, gestor com J. E você ia lembrar gestor com J na hora de digitar e buscar pelo nosso nome, ou quando for falar para alguém, mesmo quando a gente patrocina, por exemplo, o GigaCast, que tem pessoas que só escutam, eles precisam falar gestor com J. Então isso ajuda para que as pessoas gravem que tem alguma coisa errada ali, isso ajuda para que o teu cérebro tenha esse padrão e identifique esse erro como alguma coisa a mais que ele tem que se esforçar para entender e, de certa forma, também lembrando mais, né. Então é a velha história do, eh, tem um ponto preto no quadro branco. Não, a verdade é que tem um quadro branco e existe um ponto preto. Então, o maior é o quadro branco e não o ponto preto, mas geralmente a pessoa começa a dar mais ênfase ao ponto preto no quadro branco. Então, o gestor com J, ou, né, um dos motivos é por esse. O quarto motivo é por conta de anúncios. Para quem já fez anúncio no Google, sabe que o número de caracteres, o número de letras que você tem no anúncio é contado. E gestor é uma palavra pequena, então é fácil, a gente só gasta 6 caracteres para colocar o nosso nome lá. Se fosse, sei lá, Häagen-Dazs, já é gigantesco, né? E também ninguém sabe escrever. Então, gestor é simples de escrever, mesmo que você tendo que colocar com J, é uma palavra que as pessoas geralmente não erram se elas estão buscando por aquilo, né? E o quinto, que tem a ver um pouco com o quarto, é o domínio. Então a gente conseguiu no mesmo momento já comprar o .com.br, porque ninguém queria, acho que um gestor com J. Isso também pode ser uma dica, caso você esteja criando uma empresa e quiser comprar um domínio de uma palavra que é boa, e você queira um diferencial, é você buscar um erro ortográfico, né? Que não é um erro, é só a tua escolha de como que você quer colocar aquilo na sua empresa. Então, o domínio a gente conseguiu comprar primeiro o .com.br e depois a gente negociou por um preço muito bom o gestor.com, porque mesmo, independente do que for, com 6 letras, é bem caro. É sempre difícil você ter o .com. Então a gente conseguiu um .com num preço muito bom,
justamente porque a gente tem uma palavra diferente que o pessoal não busca, né. Tem no começo, não faz sentido você falar gestor em inglês, não existe essa palavra, mas existe a palavra jester. Jester significa bobo da corte. E o que a gente fez foi adotar o bobo da corte como o nosso mascote, de certa forma. Então, eu gosto bastante dessa ideia justamente porque qual que foi o que que a gente construiu por trás. O bobo da corte é a única a pessoa da corte ali que faz de tudo para o rei rir, né, então ele vai ser o mais flexível de todos, e o único objetivo dele é fazer com que o rei dê risada, então a ideia que a gente traz com o sistema flexível é o bobo da corte em relação ao rei, que é o cliente ou o usuário, então o sistema flexível é nesse sentido, ele vai fazer aquilo que o rei mandar, né, então aquilo que o nosso cliente quer construir, como aplicativo interno, como processo, como automação, o sistema vai permitir, né. Então essa é a noção que a gente trouxe, aproveitando essa similaridade com o nome, né, com o Jester. E a gente vira gestor, né, então o que acontece também é que as pessoas hoje não sabem muito bem como chamar a empresa, tem gente que chama de gestor, tem gente que chama de jester, gestor, tem um pouco de tudo, e esse é um pouco, é um pouco da ideia mesmo que a gente traz de você escolher aquilo, você chame como que você quiser, né, dar essa liberdade. A empresa foi muito fundada nessa ideia de liberdade, liberdade para construir seu sistema, liberdade para criar da forma que você quiser a sua empresa, versus alguma coisa que é top-down, que alguém te diz como tem que ser, que te dita como tem que ser. Quando a gente estava no Brasil, né, o nosso logo era diferente, então era essa carinha feliz, né, para quem tem a da caneca bem antiga, e essa época era gestor apenas. E agora esse aqui é o logo, que são 3 jotas, mas ao mesmo tempo também é o chapeuzinho do bobo da corte, tá. Então a gente também trouxe isso quando a gente fez um ajuste de marca ali para internacionalização, esse logo, tá. Então, a gente foi adaptando com a evolução da empresa a marca, vai entrar numa nova fase da empresa agora e com uma nova marca também, que a gente vai anunciar nos próximos meses. A gente vai buscar de uma forma com que você tenha liberdade para construir seu negócio, e é por isso que a gente chama o Gestor de gestor com J.